O sofrimento faz parte da vida do ser humano. Desde que o mundo se tornou um lugar hostil, violento e tenebroso. Em João 16:33, Jesus disse assim: no mundo tereis tribulações, ou em outras traduções diz aflições. E no original grego, a palavra thlipsis significa problema, angústia, opressão, dilemas. Aí você se pergunta, como assim se tornou? Não foi sempre assim o mundo? Não, não foi, o mundo não foi sempre do jeito que está hoje. O princípio da criação não era assim. O mundo era um lugar de paz, sossegado, isento de inveja, angústia, sofrimento, preocupações e medo. Mas algo aconteceu e tudo mudou. Por que sofremos tanto nesse mundo? Esse é o tema de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. Quando Deus criou o mundo e todas as coisas que nele existem, Ele criou tudo com perfeição, com amor, com cuidado, com capricho. Ele criou os céus, criou a luz, criou as águas, as estrelas, o sol, a lua, os animais e, por último, Ele criou o homem e a mulher. Gênesis 2, versículo 8 e 9, diz assim: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e colocou lá o homem que tinha formado. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para alimentação. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, Adão, juntamente com a mulher, Eva, eles tinham tudo que precisavam para se alimentar. Eles tinham tudo à sua disposição, tudo com fartura, com abundância. Nunca lhes faltava nada. E mesmo que isso acontecesse, era só eles pedirem para Deus e Deus pessoalmente viria lá suprir as necessidades deles. Eles tinham lá árvores frutíferas de toda espécie, legumes, verduras. O homem lavrava a terra e colhia sem esforço. Se alimentava livremente de tudo que existia no jardim. O lugar que foi plantado, foi estabelecido, fixado por Deus, lá no Oriente, no Éden, especialmente para o homem e a mulher, para Adão e Eva. Esses seriam os protagonistas que dariam início à raça humana. Mas dentre esses tipos de árvores, existia uma em especial que Deus não queria que eles se alimentassem dela. Eles tinham várias para se alimentar. Mas existia uma que não era para se alimentar dela. E Deus ordenou a Adão. Deus, então, ele estabelece uma ordem, uma lei, uma regra. E aí, justamente essa árvore mudaria todo o curso da humanidade. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: podes comer livremente de toda a árvore do jardim. Versículo 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal,
porque o dia que comeres dela, morrerás com toda certeza. Então, tinha uma árvore lá que Deus não queria que o homem se alimentasse dela. Mas o que aconteceu de tão grave nesse versículo que fez com que tudo mudasse? Já vamos chegar lá. Antes disso, lá na frente no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 1, entra um personagem aí que seduziria a criação de Deus para induzi-los a pecar contra o seu Criador. O significado do pecado no grego é chatat, que significam 3 coisas: errar o alvo, mudar a direção ou violar a lei de Deus. Então, lá no capítulo 2, no versículo 17, Deus estabelece uma lei, uma ordem. Ele diz, olha, você pode se alimentar livremente de todas as árvores que tem aqui. Mas eu só não quero que você coma de uma árvore que está no meio do jardim. Porque o dia que você se alimentar dela, você vai morrer. Então, é uma lei estabelecida por Deus. Esse personagem denominado no versículo 1 de a serpente, nada mais é do que é o próprio diabo. Esse personagem ele tem muitos nomes. Por exemplo, em Romanos 16, 20, a Bíblia se refere a ele como Satanás. Em 2 Coríntios 4, 4, ele é conhecido como o Deus desse século. Em 1 Pedro 5, 8, conhecido como o diabo. Em 1 João 5, 19, ele é conhecido como o maligno. Em João 8, 44, ele é conhecido como o pai da mentira. Se você é mentiroso compulsivo, gosta de mentir, não consegue parar de mentir, esse é o seu pai. E em Apocalipse 12, 9, ele é conhecido como o dragão. Mas aí você pode se perguntar, mas como é que sabe que a serpente é o diabo? Porque a própria palavra em Apocalipse 12, 9 confirma isso. Diz que o dragão, a antiga serpente. Então, o dragão, lá em Apocalipse, é chamado de o dragão, a antiga serpente. Gênesis 3, 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz assim: E a serpente era mais astuto do que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, aqui, a mulher, ela inicia um diálogo com a serpente. E como lá no versículo 1 diz, a serpente era o animal mais astuto que o Senhor Deus tinha feito. Então Satanás se apodera desse animal para conversar com Eva, para seduzir Eva. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver lá no versículo 6 do capítulo 3, que Eva e seu marido desobedecem uma ordem direta de Deus. Essa ordem está dada lá no capítulo 2, no versículo 17. Mas vamos analisar aqui o capítulo 3, do versículo 1 ao 3. O diálogo aqui, a serpente, ela incutiu na mente de Eva a dúvida. Olha o que ela fala. Foi assim que Deus disse para você: não comereis de toda árvore que está no jardim? De toda árvore do jardim?
Então a serpente pôs uma dúvida na cabeça de Eva. Eva deve ter parado para pensar e falou assim, mas será que Deus falou isso mesmo? Será que ele falou para não comer de toda a árvore? Ou será que ele falou para não comer de uma específica? Eva ficou na dúvida. É aí que a serpente começa a ludibriar ela e para no final dar o bote. A dúvida, junto com a dúvida, veio o desejo de desafiar a Deus. E aí lá no versículo 3, Eva tenta tirar a força do que Deus disse para ela. Mas Deus disse, do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele. Ela dizendo para a serpente. Então, Deus falou para mim assim, do fruto da árvore que está no meio do jardim, não é para comer. E nem tocar nele, porque senão eles vão morrer. Deus não falou em momento nenhum para não tocar. Ele disse para não comer. E aí, depois do desejo de desafiar a Deus, o diabo, depois de incutir, em Eva o desejo de desafiar Deus, o diabo vem com a cartada final, que é a mentira. Lá no versículo 4 e no 5, ela diz assim, mas a serpente disse à mulher, por certo não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. No versículo 4, a serpente fala uma mentira para ela. Falou, mas não liga, mentira, imagina, você não vai morrer não. Então vem aí o desejo de desafiar Deus. Fala, bom, não vou morrer, então eu vou comer. E no versículo 5 é a única verdade que a serpente fala. Ele diz, porque Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E foi isso que aconteceu. No versículo 8, diz que Adão, ouvindo a voz do Senhor, que passeava pelo jardim, ele se escondeu. Deus, todo final de tarde, descia ao jardim, ia lá bater papo com Adão, passeava com Adão pelo jardim. Ele tinha esse privilégio de estar com Deus pessoalmente, face a face. Então, a serpente no versículo 4 fala uma mentira, fala, Eva, balela, come que você não vai morrer não. Ele só está falando isso porque ele sabe que o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ficar que nem ele, vão ser deuses como ele, e vão conhecer o bem e o mal. E aí entrou a ganância no coração de Eva. Ela se deixou seduzir pelo diabo. Então no versículo 6, ela cede à sedução do diabo, da serpente, e é tomada pela concupiscência da carne e prova do fruto. E a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Então aqui começam os problemas da humanidade. O problema todo não foi Eva provar, porque Deus, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz para Adão não comer. Vamos ver lá de novo? Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela, morrerás com toda a certeza. Lá no 16 fala, o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, podes comer livremente de toda a árvore do jardim. E no 17 vai falar, menos da árvore do bem e do mal. Então, Adão desobedece a ordem de Deus e obedece a sua esposa, a sua mulher. E aí entra o que? O pecado da desobediência. Deus falou, não coma do fruto. E eles foram lá e comeram.
Então o pecado da desobediência do homem desencadeou uma sequência de consequências que condenariam toda a humanidade a uma vida de sofrimentos. O pecado da desobediência desencadeou 3 tipos de morte. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado ele tem uma recompensa, assim como a obediência também tem. Então assim, eles tinham tudo disponível, eles não tinham que fazer esforço para nada. Não era nada trabalhoso para eles. E eles resolveram desobedecer a Deus. E aí conheceram o mal. E então, todos nós, seres humanos, nós temos a tendência de pender para o mal. Todos nós temos isso. Então a morte era uma coisa que nenhum dos dois conhecia. E esta morte traria consigo 3 sentenças que desfariam toda a perfeição que existia no ser humano e também na natureza. Então o ser humano, quando foi feito, ele era perfeito, como Deus. A Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não está falando de imagem e semelhança física, mas dos atributos morais de Deus, mentais e sociais. É essa a semelhança de nós com Deus. Mas tudo isso foi desfeito com a entrada do pecado da desobediência. E junto com ele entraram muitos outros pecados. É o mal. Nós conhecemos o mal. O ser humano conheceu o mal e pende para o mal. A primeira morte é a física. Gênesis 3,17 diz assim: E disse a Adão, Deus, dizendo a Adão, por que obedecestes à voz de tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela? A terra é maldita por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias de tua vida. Então, quando Adão ele colhia as coisas que a terra dava para ele, não tinha nenhum impedimento, ele não tinha chance da terra não brotar aquilo que ele necessitava. Então ele não tinha problema nenhum em colher, não tinha esforço para colher. E aí, com a entrada do pecado, o ser humano tem morte física. O que significa isso? Ele sai de um estado de perfeição para um estado de imperfeição. Então, está sujeito a limitações, desgastes, envelhecimento e doenças. E não só isso, a terra começou a dificultar com que ele conseguisse tirar alimento dela. Porque Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Então a morte física é isso. O homem ia suar para conseguir o alimento do dia a dia. Não é assim hoje que acontece? Então o homem estaria sujeito a desemprego, a falta de dinheiro. E tudo isso acarreta o quê? Problemas físicos. Então a morte física estava instaurada no homem. Coisa que não tinha antes do pecado. A segunda morte, morte espiritual. Gênesis 3:8 diz assim: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tarde, o homem e sua mulher se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Com a entrada do pecado, o ser humano se distanciou espiritualmente de Deus. Eles tinham o privilégio de todo final de tarde, Deus estava lá juntamente com eles, conversando, passeando. Era uma interação espiritual. O nosso espírito foi feito para se comunicar com Deus. E o homem pecando, isso acabou. Perdeu esse privilégio.
Então o homem se tornou covarde, incrédulo, assassino, impuro, mentiroso e idólatra. Então, o que aconteceu? Quando Adão resolveu comer do fruto e sua esposa, eles estavam mandando um recado para Deus dizendo: olha, nós queremos ser independentes de você. Nós não precisamos de você, nós vamos viver de acordo com o que a gente acha que é certo. Então Deus se afastou deles. Então ficaram vivendo independentes do cuidado de Deus e vulneráveis a todo tipo de males. Porque lá no capítulo 3, no versículo 23, o Senhor Deus lança eles fora do jardim do Éden. Eles são expulsos da onde Deus criou para eles. Então, viveriam o quê? Longe da presença de Deus. É isso que o pecado faz. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Então, a morte espiritual afastou Deus de nós. E a terceira morte, morte eterna, essa é a pior de todas. Porque a segunda, a morte física, não tem jeito de se livrar dela. Mas você faz uma ginástica, faz uma plástica, né? Só a morte que não tem como fugir dela. Mas a espiritual também, você pode se aproximar de Deus agora, através do sacrifício de Cristo, e isso foi possível de novo. Mas a morte eterna é impossível de você se voltar para Deus. O ser humano, primeiro Apocalipse 21:8. Vamos ver o que diz Apocalipse 21:8 sobre a morte eterna. Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, a terceira morte, que é eterna, é consequência da segunda morte, que é espiritual. Que o homem se tornou assassino, covarde, incrédulo, impuro e mentiroso. Então, a terceira morte eterna, ela o que acarreta o quê? Depois da morte física, quando nós morremos, o homem vive longe eternamente da misericórdia de Deus, sem ter a chance de se arrepender de seus pecados e tornar a presença de Deus. Então todos nós estávamos mortos espiritualmente, até que Cristo Jesus veio, morreu na cruz e levou sobre si os nossos pecados. Aí nós podemos ter uma intimidade com Deus, mas mesmo assim, ainda existem algumas pessoas que insistem em viver no pecado, por isso estão mortas espiritualmente. Elas não têm relacionamento com Deus, elas não acreditam em Deus, elas não querem saber de Deus. Então, essa é a morte espiritual. E, em consequência, em contrapartida disso, o homem pende para o mal. É onde ele cai no assassinato, na mentira, na idolatria, no adultério, na covardia. E se não se arrepender a tempo, a morte eterna não dá mais a chance da pessoa se redimir. Então, essa terceira é a pior de todas, na minha concepção. Então, quando a morte eterna chegar, não haverá chance de arrependimento e se voltar para Deus. Porque assim, em João 10,19, vai dizer assim, Jesus dizendo, né? Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará
e sairá, e encontrará pastagem. Porque a porta da graça, a porta da salvação, ela está se fechando. Quando Jesus voltar, esta porta vai ser fechada. E não adianta bater lá para ser salvo, porque não vai dar mais tempo. Então Jesus é essa porta. A vida, quando você entrega a sua vida a Ele, você entra por essa porta e lá atrás dessa porta você vai encontrar pastagem. Você vai encontrar, a pastagem quer dizer o quê? Vai encontrar conforto, vai encontrar paz, alimento para a sua alma. Então, essa terceira morte é a pior de todas. Mas não seria só o ser humano que passaria pelas consequências do pecado. A natureza também seria afetada. Gênesis 1, 29 e 30, capítulo 1, versículo 29 e 30, o pecado vai mudar o hábito alimentar dos seres humanos e dos animais. Gênesis 1, 29 e 30 diz assim: E Deus disse, depois que Deus fez tudo, fez o homem, fez os animais, aí ele conclui assim: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente e que se acham sobre a face de toda a terra. Então, era abundante. Em qualquer lugar que o Adão e Eva fossem, eles encontravam alimento. Eles não tinham problema nenhum em encontrar. Bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, que vos serão para alimento. Então aqui, Deus estabeleceu a dieta alimentar do ser humano. Árvores que dão semente, ervas que produzem semente, e árvores em que há frutos. Então, o ser humano se alimentava de frutas, legumes e verduras, e ervas. Versículo 30. Agora Deus vai dizer o que os animais vão comer, do que eles vão se alimentar. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, aves, mamíferos e répteis. Tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E foi assim. Então, tanto o homem quanto os animais, eles eram frugívoros. Frugívoros é quem se alimenta de verduras, legumes e frutas. Então, olha a mudança que teve. Gênesis 3,17 diz, Deus disse para Adão: porque obedecesses à voz da tua mulher e comesses da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, a terra é maldita por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias de tua vida. Então, o homem já não tinha mais aquilo disponível fácil. Ele ia ralar para se alimentar. Então, antes do pecado, todos os animais se alimentavam das mesmas coisas que os seres humanos. Agora, animais se alimentam de animais. Como essas fotos aí que vocês estão vendo, é uma coisa triste de ver um animal caçando o outro, e quando ele consegue caçar, é um sofrimento até que ele morra. E Deus não fez o mundo assim. Então, a consequência da desobediência do homem trouxe consequências para a natureza também. Agora os animais se alimentam de outros animais e o ser humano se alimenta dos animais também. Nós não fomos feitos para se alimentar de carne, para se alimentar da beleza da natureza.
Porque a natureza foi feita para embelezar o mundo. Eles foram criados para embelezar o mundo que Deus criou. Assim como as diversas espécies de flores, plantas. Hoje presenciamos animais abatendo outros animais com extrema violência e se alimentando deles. E os seres humanos matando animais, não só para se alimentar, mas por pura maldade, para satisfazer a sua maldade. Por prazer, mata os animais por prazer. Assim como tira a vida do seu semelhante. Então, se o ser humano tira a vida do próprio semelhante dele, que dirá de um animal indefeso? Então, a entrada do pecado tornou a humanidade o que virou hoje. Então, no capítulo 1 de Gênesis, nos versículos 29 e 30, nós vemos o quê? Que os seres humanos foram criados para ser frugívoros e não carnívoros. Assim como os animais, e em nenhum desses versículos Deus sequer menciona que os animais vos serão para mantimento. Aqueles dois versículos, e em nenhum outro da Bíblia você vai encontrar Deus falando: e os animais vos serão para mantimento. Vocês vão se alimentar de ervas, árvores que dão frutos e de animais. Deus não fala isso. E nem diz para os animais: olha, vocês vão se alimentar dos seres humanos, tá? Quando vocês tiverem fome. Não, Deus não fala isso. Então, com a entrada do pecado, o ser humano se tornou desobediente, corrupto, mentiroso, ganancioso, soberbo, violento e homicida. A contaminação pelo pecado passaria de geração a geração. E a ascensão da maldade ela foi tão grande, e da perversidade dos seres humanos foi tão grande, que lá no capítulo 6, no versículo 11 ao 13 de Gênesis, Deus resolve exterminar toda a humanidade. Deus fez uma limpeza. Deus falou: olha, a maldade da humanidade está muito grande. A perversidade deles, o que eles estão fazendo, está subindo como fedor para o meu nariz. Eu vou acabar, vou exterminar com tudo. Ele diz para Noé. E Noé vai lá, e ele vai e diz para Noé: Noé, constrói uma arca aí, porque eu vou acabar com a humanidade, eu vou exterminar todo mundo. Então você pega um par de cada animal, entra você, tua esposa, teus filhos e as tuas noras, que ao todo foram 8 pessoas que foram salvas. E aí você chama aí, avisa que eu vou acabar com tudo. Eu vou matar todo mundo. E as pessoas não acreditam em Noé. As pessoas zombam dele. As pessoas riem da cara dele. E por quê? Porque as pessoas estão lá entretidas com festas, com baladas, com negócios, se deleitando no pecado. E falam para ele: Noé, você é um velho louco, você está falando o que aí? Papo furado seu. E aí Noé constrói a arca. E a arca, quando fecha a porta, Noé fecha a porta da arca por dentro. E Deus fecha por fora. E aí quando as pessoas viram que o que Noé estava falando era verdade, elas correram lá batendo na porta da arca. Só que a arca não se abriu. E todos morreram. Deus limpou a humanidade. Lavou a terra do pecado. E Noé e a sua família deram origem a outros seres humanos que também se corromperam no decorrer da história. Então a arca, fechando a porta, é Deus fechando a porta da graça, da salvação. Quando Jesus voltar, essa porta vai ser fechada. E nesse momento, você está sendo convidado a entrar por esta porta, para ser salvo do que vem por aí. Nós estamos vendo no decorrer da história da humanidade as coisas que estão acontecendo.
coisas que nós nunca vimos. E isso vai se intensificar, isso vai piorar. Isso aqui não é um vídeo para te desanimar, é para te avisar. É um aviso que eu estou te dando. Eu seria incoerente e irresponsável de vir aqui e falar que tudo vai ficar bem. Que tudo vai melhorar, vai voltar tudo como era antes. Vai ficar bem se você estiver do lado certo. Então, para concluir, nós somos descendentes de Adão e Eva. Você, acreditando ou não, você gostando ou não, o nosso DNA foi corrompido pelo pecado, porque herdamos isso deles. No coração, no nosso coração habita corrupção, maldade, perversidade, desobediência a Deus e, o pior de tudo, inimizade contra Deus. Porque a Bíblia diz em Tiago 4,4 que quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E o que é ser amigo do mundo? É se entregar para a cobiça, pela riqueza, pelos prazeres da carne, como vícios, prostituição, violência, corrupção, entre outras coisas. Muitos dizem, Deus não está nem aí para nós, Deus não se importa com a humanidade. Por que ele não interfere nas desgraças do mundo, então, se ele gosta tanto da gente, se ele ama tanto o ser humano? Primeiro, porque lá no começo, a sua criação escolheu viver independente dele. E nós estamos colhendo aquilo que escolhemos. Hoje, nós também, algumas pessoas querem viver longe de Deus, não quer saber nada de Bíblia, de Deus, de salvação. Não, eu quero curtir, eu quero... Entendeu? Tem muita coisa para me curtir aí. Eu ficar lendo Bíblia, orando, isso é coisa de gente retrógrada, de gente atrasada. Então, por que Deus não interfere nas desgraças do mundo? 1 João 5,19 diz assim, o mundo jaz no maligno. O que significa isso? A palavra jaz no grego, keimai, significa estar sob o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo. É isso que significa jaz no grego keimai. Então, o mundo aqui que fala não é o planeta, mas é o sistema do mundo. Sistema econômico, sistema religioso, sistema político. Esse sistema que nós vivemos, ele está enredado pelo diabo, é ele que comanda tudo isso. Por que existe desigualdade social? Por que existe tanta corrupção no meio político? Por que existe tanta corrupção no meio religioso também? Então, o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo é dele, ele domina, ele está sob o poder dele. É mantido em submissão. É claro e nítido enxergar isso. Os políticos estão todos submissos ao diabo, são corruptos, eles sacrificam vidas para chegar ao poder. Então, é isso. E a palavra maligno, que significa que traz aborrecimentos, perigos, de um tempo cheio de perigo. A fidelidade à fé cristã que causa dor e problema. Então, nós vivemos um tempo cheio de perigo à fidelidade à fé cristã. Um dos sinais que a Bíblia diz que que indicaria a volta de Cristo é a apostasia. O que é apostasia? É falta de fé. Aqueles que têm fé em Cristo, em Deus, alguns estão se desviando, se aliançando com o mundo. Estão voltando às suas práticas mundanas. E outros que não acreditam, não tinham fé, agora tem menos ainda.
Então é um dos sinais que Jesus disse que indicariam a sua volta. Então nós sofremos por culpa nossa mesmo. Olha o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Vós quem? Os seres humanos. Não surgem dos prazeres que lutam dentro de vós? Então, de onde vêm as guerras, contendas, ganâncias? Pessoas matando umas, matando as outras. Vem dos prazeres que lutam dentro de nós. Nós temos prazeres que lutam dentro de nós. E muitos deles não são bons. Nós achamos que são. Então o ser humano não se volta para Deus e ele está refém do seu próprio sofrimento. Nós sofremos porque nos afastamos de Deus. Nós perdemos aquele cuidado que Adão e Eva tiveram. Como eles perderam também. Por quê? Porque resolveram ser independentes. Muita gente diz aí, eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que eu quero. O seu dinheiro não pode salvar você do que vem por aí. Suas empresas não podem salvar você do que vem por aí. A sua conta bancária não pode salvar você do que vem por aí. O seu status na sociedade não pode salvar você do que vem por aí. O único que tem salvação é Jesus. E agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, serão tempos que vão separar o joio do trigo. Os homens dos meninos. Então, essa palavra, eu espero que ela fique no seu coração, na sua mente, que você possa refletir sobre ela. E saber que existe um Deus lá no céu que te ama, mas Ele não pode fazer a sua parte. Ele faz a dele, mas a sua Ele não vai fazer. Ele entregou o único filho dele para sofrer na cruz, sofrer no meu e no seu lugar, para trazer salvação para o mundo. Porque nós merecíamos o castigo que foi depositado sobre ele. A ira de Deus foi depositada sobre o próprio filho, porque ele se entregou por livre e espontânea vontade, para que não fosse derramada a ira dele sobre nós, de Deus sobre nós. Mas mesmo assim, existem pessoas que preferem viver no pecado, insistem em viver no pecado distante de Deus. E a ira final de Deus está vindo. Então, entregue a sua vida a Deus, a Cristo. Aceite Ele. Entregar a vida e dizer assim, olha, Senhor, eu reconheço que você é o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Não existe outro, não existe mais nada além de Ti. Eu reconheço que você morreu na cruz pelos meus pecados. Nós somos comprados por bom preço, por preço de sangue. E não há nada que você faça no mundo que consiga pagar isso. E não existe justiça em você para que Deus te salve, a não ser pelo meio da morte de Jesus Cristo. E pela entrega da sua vida a Ele. Então eu espero que você reflita sobre esta palavra. Fiquem com Deus e até a próxima.